bem-vindos todos, mais uma vez. Vamos dar início à última sessão do nosso curso Panorama da Saúde Global desse semestre. E o nosso fecho de ouro é com a professora Carolina Molar. A Carolina é uma parceira nossa do Centro de Saúde Global no tema de refúgio e refugiados. Ela está coordenando a reativação da cátedra Sérgio Vieira de Mello, na PUC, a participação de várias unidades da UERJ, de certa forma, com o mesmo entendimento que nós tivemos aqui na UERJ, em relação à cátedra, que, em geral, nas 20 universidades, quase, as cátedras Sérgio Vieira de Mello cuidam desse tema, baseados em duas áreas fundamentais, relações internacionais e direito internacional, né? E assim como na UERJ, na PUC, nós aqui, Carol lá, envolvemos outras áreas, como psicologia, serviço social, né? E isso dá a essas duas cátedras um perfil bastante diverso da tradição das cátedras Sérgio Vieira de Mello no Brasil. Isso, nós somos parceiros, nós já fizemos no Dia do Refugiado, esse ano, né, uma integração de atividades, PUC, UERJ, Museu da Manhã, UERJ Caxias, Casa Rui Barbosa, né? E nós temos a notícia de que estão se criando núcleos similares na UF e na UFRJ. Isso vai dar, então, ao Rio de Janeiro, que é a segunda cidade de destino de refugiados no Brasil, uma potência de atividades de pesquisa, ensino e de ativismo em relação ao tema bastante amplificado, se a gente souber somar esforços. Cada um cuidando de um pedaço complementar em relação aos outros, né? Então, por isso, esse tema já esteve aqui presente nesse curso, na aula sobre refugiados ambientais. Eu estava aqui, lembra? O grupo da... professor Ricardo Félix. Ricardo Félix, do grupo da Resama, né? E hoje o tema de fundo é o mesmo, mas sob uma outra perspectiva, não específica aos refugiados ambientais, mas do âmbito das relações internacionais. A Carolina Molan, ela é graduada em Direito, com pós-graduação e em Relações Internacionais. E ela tem mestrado nessa área pela PUC e doutorado em Relações Internacionais pela McMaster University no Canadá. Ela já coordenou a graduação do Instituto de Relações Internacionais da PUC e atualmente coordena a pós-graduação. Ela é editora-chefe de um periódico chamado Contexto Internacional. E os temas de interesse dela são esses, a questão da mobilidade humana, incluindo refugiados, mas não é restrito a refugiados, o tema mais geral das migrações, além de outros temas, teorias críticas de relações internacionais, relação de soberania, território e população, entre outros. Então, Carol, obrigado por aceitar o nosso convite para fechar o nosso curso. Você tem tempo que você precisar, desde que não passe 50 minutos, para a gente poder conversar com o pessoal que está aqui e com a gente que está online. Por favor. Pode sentar. Boa noite a todas, os presentes e os distantes, né, que estamos assistindo online. Queria agradecer ao Eduardo, à Anete, aqui do Instituto de Medicina Social, pelo convite, para compartilhar com vocês, acho que algumas reflexões mais gerais, né, sobre a interseção entre o tema das migrações e a Agenda 2030, um pouco como que a gente chegou, né, nesse encontro das migrações com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, particularmente de um tema que me parece importante, caro e por vezes pouco discutido, que é a interseção entre o fenômeno migratório e processos mais amplos de produção de desigualdade social no plano global. Então, agradecer mais uma vez o convite, é uma honra e um privilégio estar aqui,
dizer que é uma responsabilidade enorme também, já que o tema do desenvolvimento propriamente dito não é um tema da minha agenda de pesquisa nem da minha trajetória, mas acho que é também um convite a começar a fazer essa reflexão. Então agradeço, Eduardo, por jogar essa responsabilidade no meu colo. Não é fácil terminar um curso de grandes estrelas, né? E agradecer a todos que vieram, né, e que estão nos acompanhando. Eu sei que dezembro é um tempo difícil, né, para todos nós, de muitas atividades, de encerramento de várias coisas. Então, são só os heróis e heroínas da resistência que estão aqui com a gente hoje. Então, obrigada por dedicarem um tempinho para essa conversa. O tema das migrações, obviamente, é um tema que está na agenda global há muitas décadas, né? De forma intermitente, de forma fragmentada, e que tem produzido, acho, mais recentemente, particularmente, eu diria, nos últimos 20 anos, algum tipo de movimento, né, no sentido de trabalhar isso, do ponto de vista internacional, de forma mais articulada e concertada. É óbvio que a entrada do tema migratório na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele não foi uma entrada nem óbvia nem direta, né? Foi um caminho tortuoso que fez o tema da migração chegar dentro dessa agenda. Se vocês lembrarem, né, nos Objetivos do Milênio, o tema migratório não aparecia, né? Então algo mudou em 15 anos que permitiu, né, que o tema da migração fizesse parte, uma parte eu acho relativamente consistente, né, porque ele aparece em vários momentos, eu vou citar onde ele aparece aqui, dentro da discussão do desenvolvimento no plano global. Em parte isso foi fruto de esforços de alguns atores internacionais importantes, particularmente, né, de um engajamento direto da Organização Internacional para as Migrações e do Banco Mundial, ou seja, foram os dois atores internacionais que tiveram uma articulação importante para a incorporação do tema migratório na Agenda 2030. E a defesa também por parte de alguns países, né, Suíça, Suécia, Bangladesh, liderando a iniciativa por parte dos países em desenvolvimento, de tentar articular um conjunto de medidas de política e prática relativas ao desenvolvimento que o atrelassem à temática migratória, ou seja, o que a gente chama em política pública global de mainstream, né, o tema das migrações na agenda política do desenvolvimento. Um dos principais pontos de tensão dentro dessa incorporação foi, em alguma medida, como integrar, né, o tema da migração e da mobilidade dentro de uma agenda já relativamente consolidada sobre o que é o desenvolvimento, particularmente o que é o desenvolvimento sustentável. E, em alguma medida, o tema foi incluído em 4 dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dos ODS, né, particularmente no que compete o acesso a direitos relativos à eliminação do tráfico de mulheres e da violência contra a mulher, os objetivos 5 e 16, a provisão de ambientes seguros para trabalhadores migrantes, no objetivo 8, a melhoria da nossa capacidade de coleta de dados relativo ao status migratório das pessoas, no objetivo 17, e a migração também encontrou aí um espaço no objetivo 10, que é o objetivo relativo à redução das desigualdades dentro dos países, no objetivo 10.c, que diz respeito à redução dos custos para transferência de remessas internacionais por parte de migrantes, e também no objetivo 10.7, que se refere à facilitação da migração e da mobilidade de pessoas de forma segura, ordenada, regular e responsável. Esses 4 objetivos são importantes, eu vou tentar voltar a eles ao longo da minha apresentação, que incluem aí a implementação e monitoramento de políticas de gestão migratória adequadas. É importante notar que, apesar dessas menções explícitas, né, específicas dentro dos ODS ao tema migratório,
É claro que vários dos objetivos que tratam de direitos mais gerais também têm uma relação direta com a proteção, né, das pessoas migrantes. Citaria aqui, dentre eles, o objetivo 4, né, que fala sobre a garantia do direito à educação de qualidade inclusiva para todos, ou seja, obviamente esse é um objetivo que incorpora, não é, a questão do acesso ao direito à educação por parte também de imigrantes e refugiados, né? E o objetivo 16, por exemplo, que trata sobre a promoção de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que obviamente tem uma relação direta com o tratamento de minorias, né, particularmente dentro dos territórios nacionais. A declaração da própria Agenda de 2030 também faz algumas menções ao tema migratório, inclusive menções positivas, né, de reconhecimento de como os migrantes podem ter um impacto positivo para o crescimento, né, das sociedades de acolhida, particularmente um impacto positivo sobre as políticas de desenvolvimento, e salientam, inclusive, que a migração deve ser entendida como um fenômeno complexo, multifacetado e de grande relevância para o desenvolvimento, não só dos países de origem, né, mas também para os países de recepção e para os países de trânsito, né, dentro dos quais esses migrantes circulam. Então, aqui, se a gente toda essa digressão é para mostrar como, em alguma medida, o tema migratório é uma parte relativamente estruturante, não é, da Agenda 2030 e como é que ele atravessa, em larga medida, uma parte significativa dos objetivos dessa agenda. É óbvio que eu não tenho condição aqui de falar de tudo isso em detalhe, né, mas eu queria expressar, acho, dois aspectos importantes dessa discussão sobre migração e desenvolvimento, né, nessa minha breve fala aqui. O primeiro é essa relação entre migração e desigualdade, né, que me parece particularmente relevante na conjuntura atual. Então, uma discussão que tem um viés, digamos, mais normativo, né, ou seja, qual que é a relação ético-política que se estabelece, né, entre o fenômeno do deslocamento das pessoas no plano global e interno, né, porque a gente, quando fala de migração, a gente está falando de uma migração entre países, mas a gente também está falando de uma migração dentro dessas sociedades. E o segundo, que diz respeito a uma discussão mais específica sobre como essa agenda tem incentivado a produção ou uma discussão mais sistemática sobre a governança global da migração, ou seja, que tipo de arquitetura normativa institucional tem sido criada, né, para lidar com essa complexidade e a dinâmica multifacetada do processo migratório, que obviamente tem reflexos sobre a capacidade de produzir, né, dinâmicas de cooperação internacional que são necessárias para a consecução dos ODS relativos à migração. Então, eu vou focar um pouco nesses dois pontos. Uma dimensão mais normativa da relação entre migração e desigualdade, e uma dimensão mais político-institucional de como essa governança tem avançado. O Zygmunt Bauman tem um texto antigo, 98, acho, esse livro, que ele faz uma asserção que me parece muito ainda contemporânea, né, muito atual, que é a percepção de que no século XXI a migração seria um dos principais vetores estruturantes dos processos de desigualdade global. Então, em alguma medida, quando a gente fala em desigualdade hoje, né, a gente necessariamente fala de uma desigualdade que é fruto, por um lado, da capacidade das pessoas de circularem interna e internacionalmente, mas que é também, em alguma medida, produzida por esses próprios processos. Ele divide, né, quando ele fala isso, ele divide as categorias, né, de imigrantes em duas figuras. Ele fala dos turistas, por um lado, assim, essas pessoas, né, que teriam uma capacidade de circular de forma mais livre, mais autônoma, né, e de a partir dessa circulação desenvolver um conjunto de habilidades e de sensibilidades, né, mais cosmopolitas sobre o mundo.
versus um grupo que ele chama de vagabundos, para quem, em alguma medida, a mobilidade estaria cada vez mais cerceada, ou seja, que a capacidade de circulação, de fato, estaria absolutamente restrita, e um grupo, um contingente importante de pessoas que estariam condenadas a permanecer nos seus lugares de origem e residência habitual, mesmo que em condições inóspitas. E, de fato, se a gente olhar os números do fenômeno migratório mais recentes, as estimativas hoje são algo em torno de 250 milhões de pessoas consideradas migrantes internacionais, mais algo em torno de 60 milhões de pessoas consideradas pessoas em situação de deslocamento forçado. Então a gente teria algo em torno de 5%, não é isso? Da população mundial que de fato circula, voluntária ou involuntariamente. Se a gente pensar do ponto de vista de uma dimensão mais ampla, é um número ainda bastante restrito, não é? Da população mundial. Então, uma primeira pergunta que se coloca para nós, de que essa desigualdade se articula em grande medida a partir de uma pergunta: quem pode se mover? Não é? E sob quais circunstâncias essas pessoas podem de fato circular? Isso chega para nós, eu acho que esse é um processo talvez mais amplo do que só a dinâmica migratória, mas eu queria argumentar com vocês aqui de que parte dessa desigualdade, na sua interseção com a questão da mobilidade, está muito atribuída e articulada por uma gestão e uma produção da migração como um fenômeno de crise. Ou seja, de como a noção de crise é estruturante de uma certa percepção da migração como vetor da desigualdade. É óbvio que a gente está aqui na UERJ, a gente sabe que a crise hoje é um modo de gestão da vida cotidiana. Ou seja, a noção de que existe uma crise parece ter tomado, parece ser uma dimensão de fato mais ampla dos fenômenos políticos sociais, particularmente do século XXI. Na nossa área de relações internacionais, o século já começa com uma grande crise, que é a guerra ao terror, depois a crise financeira de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, que vai ter consequências para o sistema financeiro internacional, depois a crise da zona do euro e agora, mais recentemente, a chamada crise global das migrações do refúgio, com as imagens que vocês devem estar acompanhando do Mediterrâneo, da costa norte da África, da situação no Oriente Médio, particularmente da Síria, e de como isso vai reverberando em um conjunto de países, o Brasil não sendo exceção. Então, o que essa chave da crise produz? Eu queria articular aqui 3 potenciais chaves que me parecem importantes para como essa articulação da crise produz a migração como um vetor estruturante de desigualdade. Primeiro tem a ver justamente com essa política dos números. Ou seja, quando a gente fala em migração, a gente sempre fala nessa chave meio que hiperbólica, de que são milhões de pessoas, essa noção de uma certa massa que chega nos países, que circula e que produz tensões, em alguma medida, por serem uma massa, por apresentarem um número que parece fugir da nossa capacidade de controle. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar, de fato, esse argumento sobre os números, de fato, a gente vive hoje um momento histórico, um turning point histórico, de que tanto o refúgio quanto as migrações, que esse fenômeno é hoje de proporções nunca antes vistas. Esse argumento se sustenta, porque esse argumento é fundamental para a manutenção dessa noção de que a migração e o refúgio hoje produzem uma crise nas sociedades, produzem uma crise de governabilidade global. Eu quero tensionar esse argumento e dizer para vocês que talvez não. Essa política dos números não se sustenta se a gente olhar para esses dados com um pouco mais devagar, e uma leitura mais histórica disso. Um primeiro problema que se apresenta para nós diz respeito à natureza, inclusive, desses dados. Quando a gente fala em estatística migratória, essa é sempre uma caixa preta, porque há uma enorme dificuldade em produzir dados confiáveis sobre a circulação internacional de pessoas. No primeiro plano, há uma tendência a inflacionar muitos desses números. Alguns dos estudos que têm saído, por exemplo, da experiência recente europeia, mostram que no sistema de contagem, um
muitos indivíduos foram contados várias vezes dentro de vários países. Então, o indivíduo que chega na Grécia, ele entra no sistema, depois ele circula para a Macedônia, ele entra novamente no sistema, ele chega na Alemanha, ele entra novamente. Então, o mesmo indivíduo pode, né, entrar na mesma base de dados por vezes 5, 6 vezes. Então, isso obviamente produz dúvidas, né, sobre a qualidade desses dados. Um outro problema é que os dados migratórios tendem a ser cumulativos. Uma pessoa, quando entra na base, ela não necessariamente sai dela. A gente sabe que a migração é um fenômeno que tem uma temporalidade muito heterogênea. A gente tem grupos que se produzem o que a gente chama de uma migração circular, que entram e saem, que ficam pouco tempo, né, em determinados países. A gente tem migrantes que vão para o trabalho, ficam 3, 4 anos, depois saem e continuam na base de dados, muito embora já tenham saído desses países de recepção. Então, esse é um segundo problema, né? Ou seja, a incapacidade de grande parte dessas estatísticas de dar conta dessa temporalidade heterogênea da experiência migratória. Né? Às vezes, migrantes que já se naturalizaram, já deixaram de ser migrantes, que continuam na base de dados. Então, também o problema, né, das categorias migratórias, de como as pessoas circulam entre as diferentes categorias e status jurídicos, e isso produz, obviamente, consequências para a natureza desse fenômeno. Né? E muitas vezes, acho que esses números escamoteiam também a própria heterogeneidade das categorias migratórias. Né? Mistura um pouco alhos com bugalhos. Então, se a gente olhar para 250 milhões de imigrantes, né, esse número parece um número significativo. Né? A gente fala, poxa, a Alemanha recebeu, tem 14% da sua população de imigrantes. Né? Parece algo muito impactante. Mas grande parte da narrativa sobre esses números deixa de colocar o fato de que a grande maioria desses migrantes são pessoas que não precisam de qualquer tipo de assistência ou ajuda do ponto de vista dos atores, né, nacionais e globais que tratam da temática. Ou seja, a gente está falando aqui de mão de obra, né, de migrantes em situação qualificada, né, que tem empregos, que tem famílias, que tem uma estrutura de apoio por parte desses empregadores. A gente está falando de estudantes internacionais, a gente está falando da migração familiar, por vezes por parte desses migrantes qualificados também, que constituem uma parte significativa, não é, dessa estatística migratória internacional. Eu estou falando isso porque uma das justificativas que foi dada, né, recentemente para o estabelecimento de uma conferência global, ou seja, a gente teve uma conferência global em 2016, com todos os Estados-membros do Sistema das Nações Unidas, voltada para a temática da migração e do refúgio. Vou falar um pouquinho ao final dessa conferência, que gerou uma declaração e que agora tem como objetivo produzir, né, um pacto global das migrações, um pacto global para refugiados em 2018. Então, a gente está, na verdade, no meio desse processo que foi convocado em 2016 como resposta internacional à dita crise migratória global. Né? Então, grande parte da justificativa para a convocação dessa conferência, né, e dessa discussão tem a ver com uma leitura muito específica desses números, né, de que esses números demandam uma atuação mais incisiva por parte da comunidade internacional sobre esses grupos. E o que eu estou tentando argumentar aqui é que dentro desse processo a gente tem de fato um conjunto de pessoas que demandam assistência, né, para os quais a gente precisa ter políticas mais articuladas, mas a gente tem também um conjunto de imigrantes que não demandam esse mesmo tipo de atenção, né, ou de qualquer apoio mais específico por parte dos países de acolhida. Então seria muito mais interessante a gente ter um olhar mais complexo, mais complexificado, né, sobre esses números. Um outro fator que me parece fundamental tem a ver com a distribuição, não é, desses migrantes e desses refugiados. Quando a gente fala desses números agregados, a gente deixa de discutir como esses números estão absolutamente desigualmente distribuídos no mundo. Não é? Os dados sobre refúgio, a gente sabe que 85%, 86%, né, dos solicitantes, dos refugiados
dos deslocados forçados, pessoas sob mandato, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados, estão concentrados nos países pobres, né, e que os países de origem desses refugiados são, na realidade, um grupo muito restrito. São 5 ou 6 países, né? Sudão, Irã, Síria, Afeganistão, Iraque, Irã, eu falei, né? Você tem 5 países aí que lideram, né, a produção, vamos falar, de refugiados no mundo. E a gente tem outros 5 países que também lideram a recepção desses fluxos, né? Então, em alguma medida, quando a gente fala desses grandes números, a gente está falando de uma realidade que é muito concentrada, né, em alguns países do mundo e que são, em larga medida, países que são países pobres, né, que têm pouca capacidade, que estão sobrecarregados do ponto de vista das suas políticas, né, das suas instituições, para dar conta dessa questão. Então, isso para dizer que a gente tem, né, uma desigual também distribuição desses migrantes. Obviamente que, se a gente olhar para a experiência europeia, né, a gente vai ter um número importante de migrantes. Isso é uma das coisas que os dados também migratórios internacionais mostram, né, que grande parte da migração global ela é, na realidade, regional, né? Então, as pessoas migram para os países vizinhos, né? Se a gente olhar na Europa, obviamente você tem um contingente grande de imigrantes, mas que tem a ver com a política de livre circulação dentro da União Europeia. Mas se a gente olhar para a Ásia, da mesma forma, a gente vai ter uma circulação muito concentrada para os países, né, do Sudeste Asiático, também para a China. Na América Latina, da mesma forma, né, você começa a ter uma circulação também mais ampliada e regularizada, em parte, por esforços, né, de sistematização do arcabouço normativo regional sobre a mobilidade. Para nós, particularmente, o Acordo de Livre Residência do Mercosul, que entra em vigor em 2010. Então, a migração, quando a gente fala em migração global, na realidade a gente está falando de uma migração que é regional, né? Daí a importância dos mecanismos de consulta regional, que tem se tornado uma prática comum, né, nas discussões sobre normas e instituições relativas à migração e refúgio. Então, esse é um terceiro elemento, né, da distribuição desigual espacial desses fluxos. E um quarto elemento, que eu acho que é talvez muito fundamental para nós também, que é o fato de que a gente não está falando de imigrantes como uma categoria genérica, né? O grande problema da migração hoje está na sua articulação interseccional com outras chaves de produção de discriminação e desigualdade nacional e globalmente, né? E aí, particularmente, uma dimensão vinculada aos temas de raça, de gênero, né, de religião, de pertencimento nacional e de classe. Ou seja, o problema aqui não é tanto do excesso, não é isso, dos números migratórios, mas da natureza específica desses contingentes, né? A gente não está falando do migrante branco europeu. Quando a gente fala do problema migratório, a imagem que vem para nós é do imigrante pobre, é isso? Do imigrante que vem de países em desenvolvimento, em situação de precariedade e vulnerabilidade específica, e que articula para as sociedades receptoras algum tipo de identidade. O Padurai, né, que é um autor indiano, tem esse conceito de uma identidade predatória. Essa noção de que esses indivíduos produzem, junto à sociedade de acolhida, essa sensação de ameaça, não é? À identidade nacional, a um senso de comunidade, a um conjunto de valores, e que está muito vinculada a percepções raciais, generizadas, não é? Sobre a origem, a natureza desses grupos. Então, em alguma medida, o problema está no perfil, não é? De uma parte desses migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio, que são, obviamente, provenientes de países do sul global. Então, vejam, 70% dos refugiados no mundo hoje são de Síria, Afeganistão, Somália, Sudão e Sudão do Sul, República Democrática do Congo e República Centro-Africana, né, segundo os dados de 2016. Então, a gente está falando de refugiados que são negros, árabes, né, oriundos do terceiro mundo, de contextos de guerra e pobreza, que em alguma medida são questões que se articulam, né, que se interconectam, que
se retroalimentam na produção de uma dinâmica profundamente desigual de acolhimento e da capacidade de deslocamento desses fluxos no plano global. Então, isso para dizer, né, da natureza um pouco da política dos números, de como, se a gente olhar para esses números, talvez de uma forma mais sociológica, né, a gente vai ver que o problema é muito maior do que esse. Né? Ou seja, tem algo epistêmico, né? Tem algo epistemológico sobre como a gente produz conhecimento sobre esses números, né? De como esses números são vendidos, articulados e mobilizados a partir de determinadas narrativas. Uma outra chave que eu acho importante para se pensar nessa relação entre desigualdade, migração e a lógica da crise diz respeito à vinculação necessária entre as migrações e o problema da fronteira. Não é à toa que o tema da migração entra para uma agenda multilateral de desenvolvimento sustentável. Né? É porque a migração produz um conjunto de tensões sobre os marcadores geográficos das sociedades, né? E dos Estados membros da comunidade internacional. Então, em alguma medida, o problema migratório tem a ver com a produção, né, de uma certa noção de que os Estados hoje se consideram, em alguma medida, incapazes, né, de controlar ou de gerenciar esses fluxos. Que isso demandaria, né, algum tipo de cooperação internacional, algum esforço multilateral, no sentido de regular, definir, delimitar quem entra, quem sai, sob quais circunstâncias. Né? Eu diria que, e isso eu vou chamar aqui, né, de uma política do movimento na sua relação com a fronteira, produz dois processos hoje que eu acho que são concomitantes. Né? O primeiro, que é a hiper-espetacularização da fronteira, vocês devem estar acompanhando, né, os debates sobre a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos, um muro que na realidade já existe, né, há mais de 30 anos. Mas enfim, a proliferação de cercas, zonas, né, de controle, barreiras físicas à mobilidade em zonas de fronteira, que até então, né, os autores, pelo menos da nossa área, pensavam, quando a gente começou a discutir globalização, né, há 30 anos atrás, o fim da Guerra Fria, né, produziu essa noção de que a gente entraria num mundo de livre circulação, de fim dos muros. Né? A queda do muro de Berlim produziu, em alguma medida, essa percepção de que a gente caminhava para um mundo sem muros. Na realidade, hoje, o que a gente tem visto, né, nos últimos 10 anos, é a eclosão, o retorno, né, de uma política de contenção fronteiriça. Hoje já são mais de 60 pontos, né, de fronteira internacional monitoradas, muradas, cercadas, né? Algumas áreas constituem na realidade quilômetros, né? Se olhar em Israel, são 20 quilômetros, né? Em alguns pontos de áreas monitoradas fronteiriças. Então isso é uma dimensão que está articulada também à explosão do que a gente chama, né, de um complexo migratório penal global, né? Então, assim, centros de detenção. Os Estados Unidos vem liderando, né? Estados Unidos e Reino Unido hoje tem um conjunto, né, de políticas específicas, inclusive com empresas privadas, né? Centros de detenção, presídios, né, voltados especificamente para populações migrantes e solicitantes. A Austrália tem coisas similares, né? Como forma, não é isso, de deterrência, de processamento, de construção desses espaços de reterritorialização, não é isso, de fixação desses fluxos para o seu processamento e potencial de importação. A própria política da União Europeia, que agora tem voltado, né, à discussão, essa política da União Europeia com relação, por exemplo, aos países do norte da África, né, o próprio acordo da União Europeia com a Turquia, como um mecanismo de controle extraterritorial desses fluxos nos países, né, de trânsito, é uma política que eles já vêm adotando desde o início da década de 90, também não é algo novo, né? Já tem acordos com Marrocos, tinham acordos com Argélia, Tunísia, de contenção, a própria Líbia do Gaddafi, né? Durante o regime do Gaddafi, de contenção e retenção desses fluxos nessas fronteiras externas da União Europeia. Então, um processo, digamos, de retenção propriamente dita e de deterrência do movimento.
mas ao mesmo tempo também um processo de desterritorialização. Isso é um pouco paradoxal, né? Do controle desses fluxos, ou seja, a emergência da tecnologia, né? Esse controle biométrico. Né? Hoje, grande parte dos passaportes já retém, né, algum tipo de forma de identificação biométrica dos passageiros, dos migrantes. O próprio processo europeu hoje, né, uma tentativa de dar conta desse fluxo, tem a ver com a entrada de digitais, né, esse monitoramento a partir de digitais dessas pessoas que circulam, mecanismos sociais de monitoramento, para averiguar o status migratório. Né? A gente tem a França, por exemplo, desde 93, né, uma política de criminalização de acolhida, né, de imigrantes considerados em situação irregular. Então, uma pessoa que abriga um migrante em situação irregular pode ser detido, né, processado criminalmente na França por fazer isso. Então, alguns mecanismos, não é isso, de produção de um senso social, né, de controle da presença, né, desses migrantes nesses países. Então, em alguma medida, o próprio Etienne Balibar, um sociólogo francês, diz isso, né, que as fronteiras parecem também não mais estar onde elas deveriam estar. Né? Em alguma medida, o controle migratório agora é feito também de forma muito difusa, em função desse avanço tecnológico, em função desses processos mesmo de socialização das políticas de controle, né? Uma certa noção Foucaultiana de um panóptico. Né? Então, essa ubiquidade da fronteira, ela opera não só espacialmente, né? Mas ela opera também temporalmente. Ou seja, se a gente pensar, né, um sujeito que é deportado, ele não é deportado só naquele instante. Né? Ele é proibido de circular e entrar naquele país por vezes 10, 15 anos depois daquela entrada. Né? Então, em alguma medida, também a política de controle migratório, ela hoje opera num lapso temporal que articula, por um lado, a urgência, né? Isso, eu tenho que deportar, eu preciso controlar, eu preciso mandar embora e rápido. Né? Se a gente olhar os dados dos Estados Unidos, dos números, né, de deportações nos últimos anos, a gente vai ver um crescimento, inclusive durante o governo Obama, né? Uma explosão, não só do número de deportados, mas uma redução brutal do tempo dos processos de deportação. Né? Mecanismos judiciais mais rápidos para garantir maior celeridade nos processos de expulsão desses migrantes ditos indesejados. E, ao mesmo tempo, uma política de espera, né? Se a gente pensar situações, por exemplo, de refúgio protelado, né? Ou seja, de comunidades que permanecem em campos, não é isso? Por décadas, né? Há gerações de famílias de solicitantes e refugiados que nasceram, cresceram, foram educados, morreram dentro de campos. No Brasil, caminhamos para algo similar com o processo de solicitação de refúgio. Né? Ou seja, a gente tem hoje um sistema, eu diria, desenhado para não dar conta, né, do número de solicitações que a gente recebe, e a tendência é que os solicitantes fiquem aguardando, né, durante anos a decisão sobre os seus pedidos de solicitação, pelo deferimento ou pelo indeferimento. Então, é também essa política, né, de uma certa espera que torna o projeto migratório muito difícil, né, para essas comunidades. Então, para dizer que eu acho que nessa chave da desigualdade, eu tentei articular aqui alguns vários lugares, né, em que, sob a lógica da gestão dessa crise, vão se sedimentando mecanismos que, na realidade, acabam operando, né, como forma de solidificação e reprodução de um conjunto de processos que eu acho profundamente desiguais com relação à mobilidade internacional. Então, essa é uma chave, eu acho, da desigualdade. A outra chave que eu queria discutir, ainda aqui rapidamente, tem a ver com a emergência dessa governança global da migração. Migration Global Governance. Ou The Global Governance of Migration, né, que é um termo que está muito em voga hoje na literatura internacional das migrações. Né? E aí eu acho que a Agenda de 2030 teve um impacto muito importante sobre a discussão dessa arquitetura internacional de governança das migrações. Né? Uma primeira grande questão, um
primeiro grande desafio para a produção dessa governança tem a ver com o fato de que há uma relação muito sensível entre política migratória e soberania estatal. Ou seja, os estados são muito relutantes em ceder, para instituições multilaterais, para discutir formas de cooperação internacional sobre esse tema, porque querem deter autonomia. Esse é um tema muito sensível do ponto de vista da autonomia decisória e jurisdicional dos Estados-nação. Não é à toa que a principal justificativa dada, por exemplo, pelos Estados Unidos, para sua saída do debate sobre o Pacto Global das Migrações, foi justamente uma argumentação no sentido de que cabe aos americanos, são norte-americanos, decidirem quem entra e quem sai do seu território. Que não há uma disposição por parte do governo atual, do desgoverno atual norte-americano, de ceder qualquer tipo de espaço para que outros atores, que não o próprio governo americano, possam decidir sobre a sua política migratória. Então, o tema da migração produz uma sensibilidade muito específica junto aos Estados, no que diz respeito à sua capacidade de autonomia decisória. Isso tem uma relação, eu diria, em parte, com o impacto que a própria migração produz sobre essa noção que a gente tem de identidade nacional. Ou seja, uma das principais coisas quando a gente fala de Estado, a gente não fala só de Estado, a gente fala de Estado-nação. Essa percepção de que o Estado articula uma comunidade política que é considerada relativamente homogênea. Cabe a esse Estado definir quem é esse membro da comunidade nacional. E a migração produz algum tipo de reflexão e de tensão sobre a natureza dessas comunidades. Então esse é um tema sensível. E durante muitos anos, muitas décadas, a gente não conseguiu produzir internacionalmente um conjunto, digamos, normativo mais robusto sobre a temática migratória. Se a gente olhar isso em comparação com o refúgio é talvez um dos eixos da mobilidade global que é dos mais regulados ou mais normatizados do ponto de vista internacional. A gente tem uma convenção, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, que foi ratificada por uma parte significativa dos Estados-membros da ONU e internalizada nos ordenamentos jurídicos nacionais por uma parte também significativa dos Estados signatários. A mesma coisa não acontece com o tema da migração internacional. A gente tem uma convenção de 1990, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias, que foi ratificada por um número muito baixo de países, e a grande maioria desses países que ratificou são países, na realidade, que a gente chama de sending states, ou seja, os estados que têm que são países de emigração. Então, Filipinas, país que tem um contingente muito importante dos seus nacionais residindo, trabalhando, circulando em outros países. Os países de acolhimento, os países de recepção, particularmente os países industrializados e ricos, que recebem uma parte importante desses fluxos, não assinaram a Convenção das Migrações de 1990. Então, esse é um primeiro fator que está, eu acho, diretamente atrelado à sensibilidade da temática migratória para os Estados soberanos. Um segundo fator complicador para falar de uma governança global da migração tem a ver com o fato de que essa normativa ela é também muito fragmentada. Então, se a gente pensa, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, situação de crianças migrantes. A gente tem uma normativa internacional sobre crianças migrantes, mas ela não está numa convenção, num tratado, numa declaração acerca da temática migratória. Ela está diluída nas discussões, por exemplo, na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Tem lá alguns itens que tratam da questão das crianças migrantes. Então, em alguma medida, a própria normativa, o arcabouço normativo internacional sobre o tema migratório, se apresenta para nós de forma muito fragmentada e dispersa, em um grande número de tratados e convenções e agências.
né, que acabam sendo responsáveis pelo monitoramento desses tratados e convenções. O que torna difícil o processo de coordenação, implementação e monitoramento desses direitos e dessas normas. Então, o que a gente tem visto nos últimos 20 anos tem sido, em alguma medida, um esforço de criar espaços institucionais para articulação dessas agências que, ainda que lateralmente, tocam e trabalham com normas e direitos atrelados a populações migrantes. Então, algumas dessas agências são, por exemplo, o próprio Unicef, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que inclusive tem um grupo, né, específico voltado para a questão de trabalhadores migrantes, tem várias normativas e resoluções sobre isso. O próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que tem uma ação muito importante no que toca à proteção dos direitos humanos de população, e aí inclusive migrante, né, sobretudo em áreas de fronteira. Então, o esforço tem sido, por um lado, de criar esses espaços de diálogo multilateral e interagencial, ou seja, entre essas agências multilaterais que trabalham com essa temática, e de pensar como é que se consolidam, né, essas diretrizes e normas, né, tão dispersas e difusas sobre esse tema. Então, em alguma medida, o que eu acho importante da discussão da Agenda 2030 com relação à migração é que ela é emblemática, não é, dessa trajetória, em alguma medida, de 20 anos que a gente vem vendo. Por um lado, de consolidação desse diálogo interagencial e multilateral sobre a temática migratória, e por outro, do reconhecimento de uma relação necessária, não é, e quase umbilical entre migração e desenvolvimento. Não é? Ou seja, de que a migração é não só resultado de processos de desenvolvimento, a gente sabe, né, que muitas políticas de desenvolvimento nacional, regionais e globais são produtoras de fluxos, né, de migrações, forçadas ou não. No Brasil, né, alguns estudos, por exemplo, do Instituto Igarapé, que já mostram, né, alguns milhões de pessoas deslocadas por projetos de desenvolvimento, construção de barragem, processos de mineração e extração mineral, que tem induzido, não é, o deslocamento forçado de pessoas. Tudo isso, né, é migração. E tudo isso é migração na sua relação com processos e políticas específicas de desenvolvimento. Então, por um lado, a migração como resultado desse processo, mas também a migração como vetor para o desenvolvimento. Né? Ou seja, de que populações migrantes e refugiadas têm algo a contribuir nessas políticas de desenvolvimento. Né? A gente sabe que alguns países têm, inclusive, eu citei aqui o caso das Filipinas, né? As Filipinas têm um programa, uma política nacional de imigração, né? De treinamento da sua população para sair do país, né? Para formar quadros que sejam capazes de conseguir emprego em outros países do mundo para encaminhar as chamadas remessas. Né? A gente tem alguns países que dependem fundamentalmente das remessas internacionais dos seus migrantes para sustentar a sua política nacional. Né? Se não me engano, o Equador, né, tem um percentual grande do seu PIB vinculado à recepção de remessas internacionais. Né? Então, muitos desses países ditos pobres, né, ou países do terceiro mundo, dependem fortemente dessa população migrante que circula globalmente para garantir minimamente a sua estrutura interna. Né? Da mesma forma, os países ricos, né, que precisam também, né, desses trabalhadores migrantes, das suas famílias, não só por questões demográficas, mas também por questões de sustentabilidade do seu mercado de trabalho, né, e das suas próprias economias. Então, já há muitos estudos que eu acho que deixam pouca dúvida, né, sobre os impactos positivos da circulação de pessoas no plano global, tanto para os países de origem quanto para os países de acolhimento. Então, em alguma medida, a Agenda, né, 2030 cria, né, consolida essa percepção, e aí, tanto entre países do Norte quanto países do Sul, que era uma divisão fundamental no debate migratório nas últimas décadas, ou seja, havia percepções muito diferentes entre os países industrializados e entre os países pobres,
né? Essa noção de que havia uma divisão entre sending and receiving states, né, os países de recepção e os países de origem, sobre a natureza desse fenômeno e como lidar com ele. Então, em alguma medida, o que a gente vê é a criação de um momento, né, de uma oportunidade para um diálogo e um maior alinhamento entre esses dois grandes grupos, né, de países sobre a temática migratória e de ampliação dessa agenda para a incorporação, não só do nexo migração e desenvolvimento, mas da interseção necessária desse nexo migração e desenvolvimento com o arcabouço de direitos humanos internacional, né, que se consolida também, eu acho, nos ODS, e o tema dessa governança migratória global, que nos traz aos esforços mais recentes, que é onde eu queria encerrar a minha fala. Né? Em 2016, né, nós tivemos esse UN Summit, né, dos chefes de Estado mundiais, que se reuniram para discutir especificamente o tema da migração e do refúgio. Desse encontro surgiu, né, uma declaração, a Declaração de Nova York, que reverbera, né, muitos dos temas que estão presentes nos ODS sobre migrações. Né? Então, aqui, os compromissos da Declaração de Nova York incluem, por exemplo, né, a proteção dos direitos humanos de refugiados e imigrantes, independentemente do status, a garantia, né, às crianças migrantes e refugiadas de que recebam a educação de qualidade e imediata, ou poucos meses depois da sua chegada, que, lembrem, é um dos ODS, né, que é a educação de qualidade inclusiva. O apoio aos países que resgatam, recebem e acolhem, né, grande número de refugiados e imigrantes, ou seja, discutir mecanismos de corresponsabilidade, né, entre os países. A condenação da xenofobia contra imigrantes e refugiados e o apoio a campanhas globais de combate a essa xenofobia, que, de novo, tem a ver com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, de produção, não é isso? Apoio da produção de sociedades pacíficas, inclusivas e justas. O fortalecimento das contribuições positivas de imigrantes ao desenvolvimento econômico e social dos países de recepção, a implementação, né, de uma resposta mais abrangente, de um novo arcabouço de responsabilidade dos Estados-membros, dos parceiros da sociedade civil e do sistema ONU, quando há, não é, situações de fluxo migratório, a expansão das oportunidades de reassentamento para refugiados por meio de esquemas, não é, de mobilidade laboral e de educação. Então, uma série de compromissos aqui que foram articulados nessa Declaração de Nova York como forma de estimular a construção de um arcabouço normativo institucional global que vai redundar no ano que vem na produção desse chamado Pacto Global das Migrações. Na realidade, são dois pactos, né? Um Pacto Global das Migrações e um Pacto Global para Refugiados. Né? Nesse âmbito da governança, a ideia, vocês devem ter acompanhado, né? A Organização Internacional para Migrações, que foi uma organização criada no pós-Segunda Guerra sob a liderança dos Estados Unidos, para gerir e apoiar a gestão dos fluxos migratórios internacionais e apoiar os estados na implementação das suas políticas migratórias. Era uma agência que não participava do sistema ONU, vocês devem ter acompanhado, a OIM agora assinou um convênio, não é isso? E entrou no guarda-chuva das Nações Unidas. E, em grande medida, a entrada da OIM tem a ver, né, é fruto desse processo que eu estou colocando aqui, né, de mainstreaming da temática migratória na agenda mais ampla do sistema das Nações Unidas com relação ao desenvolvimento, mas também com relação aos direitos humanos. E a OIM tornou-se, né, a agência líder para a discussão do Pacto Global das Migrações. Na verdade, um Pacto Global Compact, né, for Orderly, Safe and Regular Migration. Não é qualquer migração que a gente está falando aqui, que acho que talvez é um ponto para a gente discutir em breve. Ordenada, segura e regular para quem? Né? Quando a gente adiciona esses três adjetivos, o que isso produz do ponto de vista da nossa capacidade de gestão de uma
de um arcabouço institucional normativo mais igualitário para populações migrantes. Então, a gente está nesse momento, eu acho, de transição, né, e de consolidação também, eu acho, de uma série de articulações institucionais, não é isso? Entre a OIM, a Acnur, ONU, as diferentes agências da ONU que trabalham com essa temática, e de coordenação multilateral por parte dos Estados, de algum mecanismo de gestão migratória, de cooperação em política migratória, que permita, né, dar conta dos enormes desafios que o tema da migração vem produzindo e continuará a produzir no século XXI. Né? Eu acho que é um tema que se consolida, né, como uma prioridade da agenda global, e não é à toa que ele aparece em tantos momentos para a agenda 2030, porque de fato ele é central para grande parte das metas que estão ali estabelecidas. O ponto que fica é se essa arquitetura que vem se desenhando, né, esse conjunto normativo que vem sendo produzido e que deve redundar, né, nesse pacto em 2018, será ele suficiente para nos ajudar a chegar nesses ODS que estão lá estabelecidos, né, para o tema migratório? Essa me parece a pergunta fundamental. Né? Há um certo buzz positivo, né, uma crença otimista de que esse pacto vai produzir algum tipo de aderência e reverberação para a construção dessa arquitetura global, mas me parece, não é, que o timing dessas coisas talvez não vá nos dar os resultados que parte desses interlocutores têm tentado articular. Eu falei demais, estourei os meus 50 minutos, mas acho que a gente pode continuar o debate com algumas dessas questões, espero que tenha sido claro e não muito difusa a minha apresentação. Obrigada mais uma vez pelo convite e espero que seja o primeiro de muitos encontros. Obrigado, Carolina. Queria convidar a colega Adete Traiba para ajudar a agendar a conversa a partir de agora. Primeiro eu queria estender um pouco a apresentação que eu fiz do como é que esse tema vem nos ocupando. Para registro, porque sorriam, estão sendo filmados também vocês, e para a nossa audiência online. Esse tema passou a ser incorporado ao curso, aos eventos da Saúde Global aqui, que o Centro de Saúde Global, Centro Brasil de Saúde Global promove. A NET e eu resolvemos incluí-lo já em 2016 e isso foi objeto da conversa se estender em algumas direções, principalmente no contato com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e nosso entendimento de que havia a necessidade de criar a Cátedra Sérgio Vieira de Leão da UERJ. E soubemos de outras unidades da UERJ onde o tema vinha sendo trabalhado de várias maneiras, principalmente através de um curso de português para refugiados que o Instituto de Letras e a Faculdade de Educação da UERJ já vinham promovendo há alguns anos, em colaboração com a Caritas, a Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que tem uma história de acolhimento a refugiados que data da época do regime militar no Cone Sul, em que a Caritas teve um papel de proteção de refugiados das ditaduras militares que vinham ao Brasil, onde também se vivíamos a ditadura, como um território de passagem para exílio na Europa. Essa história é muito importante, ressaltar esses vínculos com a nossa história nacional. Bom, então introduzimos esse tema já em 2016, entramos em contato com a Acnur, e esse crescimento do tema na nossa
o nosso Centro de Saúde Global, foi em paralelo à nossa influência na criação da Cátedra Serra de Vieira de Mel na UERJ, que reúne hoje cerca de 8 unidades acadêmicas. Talvez seja o programa na UERJ que seja mais multidisciplinar na universidade, pela diversidade da área da saúde, passando pelas humanidades e pelas ciências sociais. Bom, e já tivemos aqui curso de extensão, onde esse tema foi também abordado, presença de pessoas do Acnur, e estendemos nessa edição do curso a 2 sessões. Em paralelo a isso, a área da pesquisa passou a contar com alunos, em geral, todos eles co-orientados por Anete e por mim. Então, mestrandos Raquel e Juliana, aqui presentes, fizeram revisões sistemáticas sobre tuberculose entre refugiados e violência sexual entre refugiados. Então, uma dissertação já foi defendida e a outra será defendida em março. E o João, mestrando recente agora, e a Raquel para o doutorado, novo projeto trata de analisar dados constantes das fichas, 5.000, 10.000 fichas que o Acnur tem acumuladas em papel desde os anos 80 no mínimo. Então essa é a nossa inserção no tema. A palestra da Carol dá outra moldura a toda essa nossa conversa aqui e amplia a possibilidade da gente transitar por outros temas. A Anete e eu fomos convidados a escrever um capítulo de livro sobre saúde dos refugiados. E a gente se viu diante de um desafio, era um tema novo para ambos, né? A primeira pergunta que num dado momento a gente se fez, ao perceber que o campo acadêmico que se criava internacionalmente era o campo das migrações forçadas. A primeira pergunta que a gente se fez num dado momento foi: existem migrações não forçadas? Até na origem dos movimentos migratórios do Homo sapiens da África, né, não houve além de possíveis casos de curiosidade de conhecer o resto do planeta, não havia questões ambientais e de sobrevivência que forçaram nossos ancestrais a buscarem outros continentes. Então, até que ponto esse campo engloba ou não engloba todas as migrações, né? Salvo casos de casamentos pela internet que fazem algumas pessoas mudarem de país para encontrar sua alma gêmea. Então essa é uma primeira questão que eu queria colocar para Carol, e queria que a Anete então relembrasse a vocês o que a gente captou da literatura para escrever esse capítulo. O nosso objetivo aqui é trazer tudo que a Carol falou, ou quase tudo, e ver como é que a saúde populacional se relaciona. Vocês que vêm acompanhando o curso, aqui e à distância, sabem que essa tem sido a lógica dos nossos eventos, né? Da mesma forma com o Sérgio Besserman, que falou sobre mudanças climáticas, depois a gente debateu os efeitos sobre a saúde, né? Então, a Anete pode dar um panorama do nosso capítulo e daí a gente continua a conversa. Obrigada, Carol. Foi maravilhosa a sua palestra e eu acho que ela traz à luz para a gente uma discussão que não é a discussão que a gente está habituado a ter, porque a gente está habituado a falar dos migrantes forçados, e você trouxe para a gente essa noção dos migrantes, digamos assim, né, não forçados, que não estão sofrendo nem perseguições políticas, nem religiosas, etc., e também não estão fugindo da miséria, né? Tem todo um contingente de migrantes no mundo que estão aí, estão migrando por outros motivos. E essas migrações trazem problemas de saúde específicos dessa população. Quer dizer, específicos não, mas essas pessoas são particularmente vulneráveis a alguns problemas de saúde. O Eduardo já
citou duas, né, a questão da tuberculose, mas também de outras doenças respiratórias que são transmitidas em situações de aglomerado, de más condições de nutrição, de iluminação, de ventilação. Né? Então, essas pessoas é a principal causa de morte nos campos de refugiado e mesmo nos trajetos de imigração, são as doenças respiratórias infecciosas. A violência, né, que não somente é um problema de saúde, a violência sexual, mas outras formas de violência também, e que deixam como sequela problemas de saúde mental. Então, esse é um outro grande problema das populações que migram de uma forma geral, porque não somente as sequelas do que aconteceu com elas, mas o próprio fato de migrar gera um estresse, né? Gera depressão, gera ansiedade, distância dos seus, momentos de dificuldade afetiva, como outros problemas de nutrição, os problemas das doenças sexualmente transmissíveis, que a violência sexual gera, mas que também outras situações do refúgio e do processo migratório, de uma forma geral, aumentam as chances das doenças sexualmente transmissíveis. A questão das crianças, né? As crianças que estão vivendo nessas situações são crianças extremamente vulneráveis a problemas de desidratação, de desnutrição, as questões até infantis, né? A imunização dessas crianças, né? Porque elas não estão num estado, nação que está tomando conta delas e que está cuidando desse calendário vacinal. Então, muitas delas estão morrendo de doenças que são absolutamente preveníveis. Então, eu queria trazer essa discussão um pouquinho para a gente. Essas pessoas, elas sofrem de problemas que precedem o processo migratório, né, que em geral elas já estão no processo de sofrimento, ou porque elas são perseguidas, elas sofrem violências de guerra, estupro e outras violências, outras lesões, ou porque no processo da migração elas passam por situações absolutamente adversas, que causam problemas de saúde, e quando elas chegam nos países de recepção, elas continuam sofrendo problemas de saúde decorrentes dessa situação. A gente conhecia o efeito do migrante saudável, que era, antes dessa onda de migração de refúgio recente, era descrito como, digamos, como um efeito protetor, né? Que a pessoa que conseguia migrar eram as pessoas que já tinham passado pela seleção natural, né? Já tinham sobrevivido a certas situações e tinham ainda forças e recursos. Foi outra coisa que você citou assim, né? Quem consegue migrar também são pessoas que socialmente têm um privilégio em relação às outras que não conseguem migrar. Então, existe uma seleção também de classe social. Então, essas pessoas eram as pessoas que eram mais fortes, tinham mais saúde, etc. E isso está sendo muito contestado hoje em dia, porque não é mais o que a gente vê, até porque elas passam por situações de saúde precária e chegam nos países de recepção e têm condições de trabalho adversas, condições de vida adversas. Então, eu queria trazer isso um pouquinho para a sua discussão. E queria também que você nos falasse um pouquinho sobre a nova lei de imigração brasileira. Você sabia que eu ia te perguntar isso, que alguém ia te perguntar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que essa nova lei traz de vantagem, o que não é bem de vantagem, mas no que ela avança e no que ela retrocede. Para completar essa primeira rodada, fazer um comentário e
Então, Carol poderia se manifestar e, em seguida, a gente passa para a audiência. Eu fico imaginando que a gente deve começar a pensar, dentro desse quadro de complexidade crescente, nos sistemas de registro nacionais. A história migratória, ela passa a ser fundamental, eu estou pensando como epidemiólogo, na questão do estudo dos padrões e dos determinantes da saúde populacional. Desse ponto de vista, uma história migratória mais detalhada passa a ser fundamental para se entender num determinado território as nuances e a estratificação das condições de saúde. Não basta mais saber local de nascimento, é preciso detalhar um pouco mais o registro da história migratória dessas pessoas. Isso eu não vejo isso sendo muito discutido. Então é um tema adicional para a gente pensar hoje. Carol? Obrigada pelas perguntas e comentários. Bom, vou começar então pela vou começar pela questão da gramática. Da gramática do refúgio, né? O Eduardo colocou essa emergência. Na realidade, quando a gente fala em estudos de migração, né, a gente tem uma evolução mesmo do campo, né, em um grande debate, porque a gente tem a consolidação do que a gente chamou de estudos sobre refugiados, né, o Refugee Studies, como campo de estudos, que depois, nos últimos 20 anos, se converte nesse campo dos estudos das migrações forçadas. Então, de fato, essa foi um pouco a evolução disciplinar, digamos assim, da construção desse campo de pesquisa, de diálogo, né? E que tem a ver, eu acho, um pouco com uma outra dimensão dessa crise, que é a crise da gramática da mobilidade mesmo, né? Ou seja, da incapacidade das categorias convencionais, através das quais a gente tem lido, interpretado e gerido o problema da mobilidade, né? Isso é a categoria do trabalhador migrante, a categoria do refugiado, do solicitante de refúgio, do migrante em situação de vulnerabilidade, né? O Roger Zeder, que é um autor famoso, né, dos estudos de refugiados, ele fala isso, né? Ou seja, a gente tem mais etiquetas e menos refugiados. O que a gente tem visto nos últimos anos é a proliferação de um conjunto enorme de nomes, designações, inclusive designações legais, né, que fragmentam enormemente o campo da gestão migratória e dos tipos de etiqueta e categorias jurídicas que são atribuídas a esses indivíduos, e muitas vezes de forma a restringir o espaço de direitos, né? Então, a emergência do que a gente chama de mecanismos, por exemplo, de proteção temporária, que tem sido uma coisa recorrente, né, em muitos países, que é a concessão, né, em vez de conceder o refúgio, você concede um estatuto específico que garante que essa pessoa fique ali 2 anos e que depois, passados os 2 anos, o país reavalia, né, se aquela proteção ainda se justifica, e o que tem gerado enormes dificuldades em muitos países, né? Então, por exemplo, no próprio Canadá, que é considerado, né, um país modelo de política migratória de refúgio, você teve uma política de deportação enorme dos argelinos e de parte da comunidade afegã, que foi protegida, né, sob esses modelos de proteção temporária, que, passados alguns anos, foram considerados como países de retorno seguro. Você imagina, considerar o Afeganistão como um país de retorno seguro. Mas, e que gerou uma política de deportação sumária pelo Canadá desses grupos. Então, em alguma medida, a própria noção, né, o Hélio, nosso amigo comum, diz isso, né, que todo refugiado tem um quê de voluntário, todo migrante tem um quê de forçado, né? Ou seja, esses binarismos que estruturam um pouco a forma como a gente vê o deslocamento estão absolutamente tensionados, né? A própria noção de que o migrante é uma figura econômica, né? Ou seja, de que é o trabalho que define a natureza do migrante, né? O migrante é aquela pessoa que, do ponto de vista jurídico, circula por motivos de trabalho, né? É o trabalho que define a figura do migrante. Vis-à-vis a dimensão mais política, vamos falar humanitária, né, que, por outro lado, define a figura do refugiado. Essa distinção, veja, a discussão sobre os haitianos no Brasil, né, em que o trabalho
era uma dimensão fundamental, mas a dimensão humanitária também. Como é que essas coisas se confluem, se confundem nos projetos migratórios e nas experiências migratórias específicas. Então, tem uma incapacidade também dessa nossa gramática estruturante em dar conta desse fenômeno e a tentativa de criar uma série de novas etiquetas que pudessem, né, permitir ler essas especificidades. Então isso é uma dimensão. O problema disso, né, da proliferação dessas categorias, é que na realidade o que a gente tem visto nos últimos anos é a emergência de um novo binarismo estruturante, que me parece particularmente preocupante e que reverbera aqui no Pacto Global. Né? Isso a gente está falando da migração qualquer, a gente está falando da migração regular. Né? Então esse novo binarismo entre o migrante regular e o migrante irregular parece hoje, né, ser talvez a chave, o que foi reconhecido, que tem um status migratório que é documentado, né? Ou seja, que passou pelo devido processo. E aí vejam, isso entra tanto na discussão também do refúgio, né? Porque essa noção do refugiado abusivo, do solicitante abusivo, da pessoa que quer furar a fila migratória, né? Ou seja, toda uma discussão sobre como, na realidade, é a política e o mecanismo de gestão migratório que define o direito ou não daquele sujeito estar lá. Né? O que coloca, de novo, reorienta um pouco o debate para um debate que estava voltado para a proteção dos direitos humanos dessa pessoa, né, para a segurança, vamos dizer, humana do sujeito migrante refugiado, para uma inflexão agora que nos diz muito mais sobre, então, que está orientada prioritariamente para a produção de política migratória. Ou seja, de como se produz regularidade e irregularidade. Não é à toa que hoje uma das principais chaves de mobilização do próprio Acnur, né, é de enfatizar que a irregularidade não deve prejudicar, por exemplo, a solicitação de refúgio. Né? Esse é um tema que é muito batido, muito salientado por essas organizações. Porque há, de fato, uma pressão muito grande de pensar a migração nessa chave de regularidade que produz segurança. Não é isso? Então, a sociedade civil tem um movimento, né, que diz, olha, a gente precisa regularizar, porque regularizar é a única forma de produzir segurança para essas comunidades, que dialoga diretamente também com a posição de muitos governos de que é só a regularização, ou seja, a gente só está interessado na migração regular. Né, e deixamos de ver como a produção da irregularidade é um mecanismo fundamental de gestão desses fluxos. Né? Olhemos para o Brasil, olhemos para a Europa. A impossibilidade de chegar nesse destino força muitas vezes esses sujeitos a buscarem meios irregulares de chegada. Não é? Ou seja, de queimar passaporte, né? Isso, de mentir sobre a sua trajetória, como forma de fato de garantir, mentir às vezes sobre a sua própria origem nacional. Né? Como forma de garantir o acesso aos meios regulares. A um estatuto regular, jurídico, migratório. Então, o próprio mecanismo de gestão dessa mobilidade é produtor de regularidade. Né? Então, eu acho particularmente preocupante quando o tema regular aparece como um tema tão decisivo para a discussão sobre um pacto global de migrações. Né? Porque ele parece não é, tratar a temática das vulnerabilidades específicas sob uma ótica de gestão e controle, né, que não deveria ser a ótica prioritária. Então, isso para falar um pouco do problema das categorias. Com relação à saúde, né, eu acho que tem dois pontos que eu chamaria a atenção. O primeiro é que a governança global da saúde é talvez um dos temas que tem a maior densidade do ponto de vista institucional normativo. Né? Acho que é uma das áreas de cooperação internacional em que a sociedade internacional evoluiu muito. Né? O papel da OMS, o papel de normativas, de mecanismos de gestão mais compartilhada da saúde, é talvez dos mais avançados quando a gente pensa em mecanismos de cooperação internacional. Né?
a gestão das questões sanitárias, etc. Então, em alguma medida, seria interessante pensar, né, como é que a governança global da saúde dialoga com a governança global das migrações, né? Como é que essa arquitetura conversa ou não conversa. É óbvio que, como a Anete bem salientou, né, tem dimensões muito específicas que a experiência migratória produz do ponto de vista da atenção à saúde, né, dessas populações. Então, a questão da saúde reprodutiva, da saúde materno-infantil, a questão epidemiológica propriamente dita, né, a dinâmica mais sanitária mesmo dos fluxos, né, de controle sanitário, de doenças infecciosas, enfim, que eu acho que é uma outra chave que a gente devia discutir, né, também como é que a saúde serve como um elemento que fomenta a narrativa da crise, né. A Deise Ventura tem um artigo muito interessante publicado sobre como a discussão do ebola, né, reverberou aqui na temática migratória no Brasil. Ela entrevista salvo engano, um nigeriano, né, da Guiné, isso, obrigada, que vem para o Brasil e que fica retido e passa por um monte de provações porque supostamente vinha de um lugar em que havia o ebola. Então também como é que as questões sanitárias, né, são elas próprias moduladas para reprodução de um discurso de crise migratória, né, de restrição de direitos. Então também como é que a narrativa desse risco à saúde, né, dos migrantes como elementos que produzem um risco à saúde coletiva, entram, né, nessa lógica de uma produção específica do problema migratório global. Acho muito interessante essa questão do migrante saudável, né? E me parece que está o fim do migrante saudável, do fim dessa figura do migrante saudável, parece diretamente atrelada a essa dificuldade mesmo, né? Ou seja, como o deslocamento hoje, ainda a existência, uma medida de rotas seguras, não é isso, para a circulação para grande parte dessas populações que acabam migrando, né? E de como a própria noção do trânsito, né, de um trânsito que às vezes se torna permanente, vai impactando na qualidade mesmo de vida, na qualidade física, né, desse corpo migrante, né, desse corpo que migra. Então, em que medida, né, esses processos mais amplos que a gente está discutindo aqui não explicam, né, em grande medida, o fim dessa figura, né? Sobre o Brasil. Então, em 21 de novembro, né, entrou em vigor a nossa nova lei de migrações, a Lei 13.445. Eu acho que há um relativo consenso de que essa é a maior reforma migratória, né, que o Brasil experimentou, certamente, né, nos últimos 40 anos. É um avanço em vários sentidos, em parte porque a nossa normativa nacional ela era inconstitucional, né? Muitos dos artigos, né, da Lei 6815 de 1980 não haviam sido recepcionados pela Constituição Federal de 88, mas continuavam em alguma medida em vigor. Então, foi, eu acho, fruto, né, de um engajamento muito amplo da sociedade civil e de alguns setores do governo, que a gente tenha conseguido chegar a um novo marco legal para as migrações. Então, nesse sentido, acho que falei isso, né, que a temática migratória no Brasil foi o último bastião, né, da nossa transição democrática. Era talvez um dos pontos em que a transição democrática ainda não tinha conseguido chegar. Vocês sabem que a lei, o Estatuto do Estrangeiro, foi gestado durante a ditadura militar, né, entrou em vigor ainda durante o regime militar no Brasil. Tinha uma leitura, vejam, um nome estrangeiro, né, o fato de tratar o migrante como estrangeiro já é muito significativo do tipo de leitura que esse ordenamento jurídico produzia, e que teve efeitos nefastos, né, sobre a nossa política migratória, porque não é só a lei, né, acho que esse é um tema importante para a gente discutir, é que a lei, ela reverbera e reproduz uma determinada cultura de acolhimento, né? Então, eu digo que a gente tem uma cultura autoritária de tratamento migratório no Brasil.
uma cultura institucional autoritária de tratamento desses migrantes. Uma cultura centrada em agentes e atores policiais, que tem consequências muito diretas, primeiro, sobre o acesso desses migrantes ao Estado, né? Ou seja, há uma relação tensa, né, nessa articulação da população migrante com o Estado, em parte porque eles fazem isso, via de regra, através da Polícia Federal, que continua sendo um ator, mesmo na nova lei, né, muito importante na temática migratória. Então, essa cultura autoritária, ela não vai ser mudada, não é? Simplesmente com uma mudança legislativa. A mudança legislativa é um passo importante, mas ela não é um passo suficiente. Então, em alguma medida, a lei ela é muito bem-vinda, porque muda a ótica. Ela é uma lei que estabelece que a pessoa migrante é um sujeito de direitos, né? Que ela tem que ser pensada numa relação de igualdade com o brasileiro, que seus direitos humanos, seus direitos básicos devem ser garantidos. Ela estabelece, não é, reconhece que a política migratória ela é necessariamente uma política de dupla face, ou seja, quando a gente fala em migrações, a gente fala não só daquele que chega no Brasil, mas a gente fala também do brasileiro que sai. Então, imigração e emigração são parte de um mesmo processo. Ela reconhece a importância de uma política, de se pensar uma política nacional de migrações, né, que tenha mais capilaridade, que seja mais descentralizada, que reconheça o papel dos municípios, dos estados e da própria sociedade civil. Em larga medida, no Brasil, eu diria, né, a nossa política migratória ela é uma política migratória feita pela sociedade civil. Quem faz política migratória no Brasil, historicamente, não é o governo, não é o Estado, é a sociedade civil. Quem tem uma política de acolhimento, quem tem uma política de entrada, né, nos serviços de saúde, educação, no acesso aos direitos básicos, é a sociedade civil, não é o Estado. E aí, quando eu falo Estado, eu falo, né, governo federal, os estados propriamente ditos e também os municípios. Né? Algumas raríssimas exceções, né, que a gente tem hoje no Brasil, o governo, né, a Prefeitura de São Paulo tem hoje uma política municipal de migrações, que tem, não é, alguma capilaridade do ponto de vista de criar estruturas de acolhimento para essa população, mas, de novo, que é muito mais derivada da experiência e da mobilização da sociedade civil e dos movimentos de imigrantes do que propriamente uma invenção governamental. Né? Ela é fruto dessa mobilização e resposta a essa mobilização. Então, em alguma medida, a Lei 13.445, ela também é reflexo, né, da participação e saliência da sociedade civil nesse processo. Então, eu acho que quando a gente olha para a lei, em si, ela é um grande avanço, por vários desses motivos. Qual o maior problema da lei? Né? Isso tem sido debatido ad nauseam na mídia, né? Vários especialistas já têm falado isso. É, de novo, o timing. Né? Se o timing global do Pacto das Migrações é ruim, porque a gente está vendo, né, o recrudescimento de uma direita conservadora, né, de governos xenófobos, né, eles chamam de xenofobia de governo, né, ou seja, que a própria política estatal é ela própria xenófoba. Né, então, é um contexto muito ruim para se discutir, se implementar inovações mais progressistas do ponto de vista do acolhimento dessas populações. No Brasil não é diferente. Tá? Então, a lei ela tem vários dispositivos que são muito genéricos e que demandavam uma regulamentação. Então, foi feito, né, foi elaborado um decreto, então se esperava que parte da regulamentação fosse feita em diálogo com a sociedade civil, de forma, né, mais democrática, como havia sido feita a discussão a respeito do projeto de lei. Não foi isso que aconteceu, né? O decreto foi basicamente produzido dentro da Presidência da República, com um período de consulta pública, salvo engano, de 13 dias, né? 14 dias, que ficou aberta na internet para consulta. Foi feita, acho que uma única reunião em São Paulo, mais de apresentação que propriamente de discussão. No âmbito da consulta pública virtual, né, foram propostas
mais de 400 mudanças ao decreto. E, salvo engano, a notícia que eu tive é que apenas uma dessas propostas foi incorporada no texto final do decreto, que hoje regulamenta a lei. Então, o problema da lei não está na lei, o problema da lei está no decreto. Como dizia Geralda Seifer, uma grande pesquisadora do tema migratório no Brasil, o diabo mora no detalhe mesmo, né? No Brasil sempre teve uma política migratória supostamente aberta, boas leis, mas era no regulamento que a porca torcia o rabo. Né? E agora não é diferente. Né? O regulamento, o decreto que regulamenta a lei tem vários problemas. Em alguns deles vai inclusive contra dispositivos da própria lei, o texto 445, né? Extrapola a natureza do que deve ser um decreto. E, de novo, eu acho que o decreto demonstra isso que eu estou chamando aqui de uma cultura autoritária de tratamento das migrações. Né? Então, o que a lei procurava avançar e mudar, o decreto procura, de novo, regredir e voltar. Né? Então, política de detenção, que na lei, né, é vedada a detenção de imigrantes em situação irregular no território. No decreto isso é permitido. Né? A reunião familiar, que na lei não encontrava grandes restrições do ponto de vista de idade, de comprovação de dependência financeira, o decreto reduz normalmente o escopo do direito de reunião familiar para migrantes. Há vários, né? Eu poderia dar aqui vários exemplos de como o decreto vai não só reduzindo o espaço dos direitos concedidos pela lei aos migrantes no Brasil, como por vezes vai contrariamente ao espírito e natureza dos direitos que estavam ali estabelecidos. Né? Então, se a lei fala que não pode prender e o decreto diz que pode prender, tem aí um problema, né? De natureza jurídica mesmo, que vai ter que ser fruto de litigância e de judicialização, o que eu acho muito ruim, porque cria, né, um contexto de enorme insegurança jurídica, não só para os atores governamentais, que vão ficar, né, num campo minado sobre o que fazer, mas também para a população migrante e para a sociedade brasileira como um todo, porque os próprios empregadores, né, vocês estão acompanhando a discussão na mídia, mas houve uma reportagem recentemente na própria Folha de São Paulo mostrando isso, né, que há várias empresas que sustavam os processos de contratação para trazer, e aí eu não estou falando do migrante que trabalha na oficina de costura, eu estou falando de executivos de multinacionais, ou seja, que estavam em processo de vinda para o Brasil, que foi tudo parado, porque ninguém sabe muito bem como é que isso vai ser feito. Né? Então, uma política migratória que tem que ser capaz de dar conta dessa heterogeneidade, que por via de decreto vai criando, né, uma série de problemas e restrições para a construção, né, de um nexo mais adequado entre migração, desenvolvimento e direitos humanos, que em alguma medida é para onde a gente devia caminhar. Né? Então, acho que o contexto no Brasil também é um contexto difícil, para não dizer outra palavra, do ponto de vista de reflexão sobre, por um lado, a normativa jurídica e, de outro, sobre o que a gente pode chamar de uma política migratória propriamente dita. Teve um encontro aqui, não sei se alguns de vocês participaram, semana passada, atrasado, com parte dos gestores, né, dessa política migratória, em que eles defenderam o decreto. Então, a ver, não é, como é que isso vai se implementar e que tipo de embate isso vai produzir. Mas o cenário não me parece bom. É isso. Aberto a quem quiser fazer algum comentário ou pergunta ou tirar alguma dúvida. A Carol, uma oportunidade ímpar. Temos alguma coisa na... Não. Ninguém se anima? Então, queria mais uma vez agradecer a Carol pela brilhante palestra e conversa conosco, esperando que isso se traduza em outro tipo de colaboração, conforme já pactuamos. Obrigado a todos.